A Babilônia rendeu histórias incríveis, como por exemplo Semíramis, a Virgem do Céu. Porém, a complexidade desse tema é grande, uma vez que existe muitas versões desta divindade e da própria história. Essa é a razão pela qual muitas das vezes é difícil distinguir a realidade do mito. Existe uma extensa bibliografia que inclui textos apócrifos, livros sagrados, tratados gnósticos de historiadores muito antigos e, como é de se esperar, as versões nem sempre coincidem. Alguns identificam como Samurat a esposa do rei assírio Sanciedade. Outros, no entanto, a consideram como outra pessoa e que esta rainha regente usou o mito de Semíramis para ter semelhanças em alguns fatos e aspectos da sua vida. O motivo era se manter no trono após a morte do seu rei marido e, claro, proteger a vida do seu filho. Nesse vídeo, nós vamos falar da versão que considero a mais plausível, voltada à mitologia e o misticismo. Isso porque sua lenda originou-se um número incontável de crenças religiosas e filosóficas, além de várias fontes alquímicas, tantas quanto você nem pode imaginar. Então venha comigo acompanhar essa história incrível. Eu sou o Quirino Pinheiro e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Ainda não é inscrito? Se inscreva para ajudar o nosso trabalho, tá bom? Bem, a verdadeira história da deusa Semíramis se passa na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, em uma área conhecida como Planície de Carvalho. Aqui foi onde ela nasceu como consequência da relação de humano com a deusa chamada de Seto. Essa deusa tinha uma forma de peixe com torso e cabeça de mulher. Algo semelhante a uma espécie de anfíbio humanoide, mas de Seto se cansou do mortal e, arrependida de seus atos, abandonou a recém-nascida Semíramis, deixando no deserto para que morresse. Mas ela foi cuidada e alimentada por pombas, quando finalmente foi descoberta por um pastor chamado Simas, que a batizou por nome de Semíramis. Ao crescer, se tornou uma jovem mulher com grande beleza e inteligência, digna de uma semideusa. E acabou se casando com Meno, oficial que governava Nínive, atualmente chamada de Mossul, cidade do atual Iraque. Meno a conheceu durante uma das suas muitas viagens e, cativado por sua beleza, casou-se com Semíramis, que tinha grande influência sobre o marido e que lhe dava conselhos em todos os assuntos. Naquela época, o monarca do império era o rei Nirode, bisneto de Noé e descendente de Adão, segundo a Bíblia. Ele é chamado de o primeiro que se tornou o mais poderoso na terra e o grande caçador, sobretudo uma posição a Jeová. Na obra árabe milenar Kitab Magali, ou o Livro dos Róis, aponta que ele foi o primeiro rei a usar uma coroa. Nimrod viu no céu um pedaço de pano preto e uma coroa. Chamou Sazã, o tecelão, e mandou que fizesse uma coroa como aquela. Banhou de ouro, colocou joia e pôs sobre a sua cabeça. Por essa razão, as pessoas que nada sabiam sobre isso diziam que a coroa desceu até ele do céu. Mais tarde, o livro descreve como Nimrod
estabeleceu o culto de adoração ao fogo e da idolatria. Por isso, por 3 anos recebeu instruções adivinhatórias. E o Talmud, o livro das tradições rabínicas, apresenta Nimrod, que é o mesmo Nimrod, como o rei que se proclamou Deus e foi adorado por seus súditos. No entanto, as lendas judaicas são contraditórias, mas quase sempre citam Abraão como o seu principal adversário. Neste momento, o rei andava em guerra total contra os habitantes de uma histórica região na faixa central. Quando as tropas de Nimrod sitiaram a capital bacteriana, Semíramis decidiu acompanhar o seu marido, porém disfarçada de soldado. Na chegada, ela notou que o ataque foi dirigido contra uma parte da cidade que dava na planície e não contra a cidade em si, o que significava que as fortalezas ali estavam menos vigiadas. Então Semíramis teve a brilhante ideia de recrutar secretamente um pequeno grupo de homens ótimos alquimistas e liderá-los pessoalmente. Deste modo, enquanto as tropas que defendiam a cidadela foram ajudar os que lutavam na planície, Semíramis e seu grupo escalavam as paredes. Eles conseguiram abrir os portões para que o exército de Nimrod pudesse passar. Nimrod ficou tão admirado com a coragem daquela mulher que decidiu fazê-lo como esposa. Por isso, ofereceu a Meno a sua própria filha em troca de Semíramis. Mas o marido não queria renunciar à esposa. O soberano decidiu então a ser mais duro. Ameaçou arrancar os seus olhos e destituir de todas as posições caso ele não cedesse à sua esposa. Desesperado, ele concordou. E Nimrod se casou com Semíramis. E foi assim que os reis começaram o império especialmente próspero para o Império Babilônio. Nimrod se declarou a reencarnação do deus Marduk e Semíramis a deusa Iana, ou Star, como chamava os acádios. Isso aconteceu devido ao culto que professavam os antigos deuses sumérios, já que a raiz cultural e religiosa da Babilônia era sumérias. Eles queriam uma profunda transformação do império, isto é, criar um reino à sua medida, e começaram construindo um zigurate. Este impressionante arranha-céu da antiguidade tinha 7 andares e mais de 90 metros de altura. Você imaginou? Em seu corpo havia um templo dedicado ao deus Marduk. No templo, os fiéis rendiam culto à estátua do deus, que era cercada por imagens de todas as cidades que havia se rendido à hegemonia do Império Babilônio. Também havia um pequeno lago chamado pelos sacerdotes babilônicos de Apsu. Era a representação de Enki, pai de Marduk, como deus das águas, e morava ali. Esse ponto era considerado a fonte de toda a água doce que havia na terra. Bem, com o falecimento do marido, Semíramis se tornou a rainha regente, porém temia perder o reino, já que muitos dos seus súditos acreditavam que Nimrod não era o que dizia. E ela teve que inventar algo que pudesse parecer um grande milagre. Assim o povo iria temer e, é claro, demonstrar que Nimrod realmente era um deus. Então,
apoiada pela casta sacerdotal, ela afirmou que Nimrod morreu, tornou-se imortal e o seu espírito voou para o sol, tomando a posição do astro-rei. A partir daquele momento, ele se transformou no filho de Baal, o filho do Deus Sol ou divino filho do céu. E Semíramis se tornou senhora ou minha senhora. Após séculos de traduções, desde o latim até o italiano, nasce um novo culto com caráter esotérico e iniciático, onde os fiéis deveriam fazer um juramento, estabelecer um confessionário para que todas as pessoas contassem os seus pecados aos sacerdotes de Semíramis. Com isso, ela sabia de tudo o que acontecia e conseguiu manter o controle sobre os seus seguidores. Também exigiam que regularmente as crianças recém-nascidas deveriam ser entregues para que fossem lançadas ao fogo em sacrifício a Baal, o deus do sol. Devido a isso, quando o culto se espalhou, chegando aos fenícios e catagnenses, ele recebeu o nome de Baal Moloque ou Moleque. Agora preste bem atenção porque vai ficar ainda mais interessante. Naquela época, a rainha ficou grávida e disse aos seus súditos que o espírito do marido entrou em seu ventre e através do raio do sol, curiosamente, a criança, filha de um deus, nasceu no dia 25 de dezembro e, como reencarnação de Nimrod, ganhou o nome de Tammuz. Ao associar Nimrod, Tammuz e o Sol, Semíramis proclamou que este dia era o aniversário do Sol. Mas o aspecto mais importante dessa narrativa mítica é que supostamente Semíramis era virgem e que nunca havia tido relações carnais com Nimrod e nem teria dado tempo de ter com seu marido anterior. Uma vez que deu à luz, ela continuou virgem. Tammuz, o seu filho, estava destinado a ser o libertador da terra, mas como adulto ele morreu devido a um ataque de javali selvagem. Diante da sua morte, Semíramis chorou 40 dias e depois Tammuz voltaria à vida. Esse fato é considerado por muitos como a origem primitiva da quaresma. Se ele acabaria morrendo e na mesma forma subindo ao céu, porém curiosamente na forma de uma pomba, o que fez os babilônicos transformarem a ave em uma ave sagrada. Como eu sou chato e detalhista, eu não posso me furtar em dizer que às vezes essa ave é representada como uma fênix ou uma águia. Bem, se crer que a partir deste culto babilônico nasceu ou se tornaram populares pelo menos dois conceitos religiosos universais: o conceito da Mãe Virgem, do Filho de Deus e da Sagrada Trindade. Ao longo dos séculos, a história desses três espalhou-se pelo mundo. E cada cultura incluiu em sua religião, bem como a sua mitologia. No entanto, é fundamental destacar que houve precedente do conceito da deusa mãe. Se trata do surgimento de cultos femininos neolítico, como o aparecimento da representação das chamadas Vênus pré-histórica, cuja protuberância dos seios e barriga simbolizavam a fertilidade da terra. Essas divindades pré-históricas estavam baseadas no culto das estações, nas colheitas e na fertilidade. Bem, assim foi que Semíramis se transformou em uma deusa pagã, a Senhora do Céu ou Rainha do Céu, apresentada pelo pássaro sagrado ou às vezes como estrelas. O mito chegou à Fenícia devido à influência da cultura babilônica, mas se expandiu por todas as religiões e regiões como o Egito. No Egito, o mito recaiu sobre a deusa Ísis, porém, algo muito semelhante por gerar um filho de forma sobrenatural, o deus Horus. No entanto, o seu pai Osíris estava morto.
Horus é a reencarnação de Osíris e o seu destino é espalhar a justiça na Terra. Século mais tarde, a doutrina foi adotada sem problemas na chamada Sociedade Clássica Antiga. Tanto a deusa Artemis quanto a deusa romana Diana de Éfeso eram muito semelhantes, reverenciadas e adoradas por muitos crentes. Em sua faceta de rainha do céu, sua imagem foi representada elevada sobre a lua crescente, cercada de 12 estrelas sobre a sua cabeça, uma das imagens mais comuns no catolicismo, a nossa conhecida Virgem Maria. 3.000 anos depois que a babilônica instituiu o culto de Semíramis e o seu filho, os teólogos cristãos da Alexandria deram o título de Mãe de Deus para a mítica Virgem Maria. No entanto, para muitos historiadores, isso não é seguir qualquer tradição ou indicação bíblica. Muito pelo contrário, seria continuar com a profunda e enraizada cultura à deusa pagã. O argumento de respeitar e venerar Maria como mãe do Messias, de acordo com a natureza da carne, seria correto e razoável, porém, adorá-la como mãe de Deus era puro paganismo. Isso ocorreu devido aos dogmas impostos pela Igreja em um dos seus inumerosos concílios. Bem, Semíramis com o seu filho Tamuz e Maria com o seu filho Jesus têm um paralelismo mais do que evidente em suas respectivas ideologias e em vários aspectos. Não todos, mas existem. Assim como o Egito teve a sua própria trindade, Ísis, mãe, Osíris, pai, e Horus, filho, os hindus com a mãe Shiva, o pai Brahma e o filho Vishnu ou Cristo, existem inúmeras e até incontáveis referências com histórias praticamente iguais. Encontramos muitas referências de Semíramis ao redor do globo, mas as mais representativas são Ísis no Egito, Donaticipa nos astecas, Freias para os nórdicos, a deusa Oni para os astrurcos, Virgo, Partitura para os druidas, Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, Babalon para os Delema, Astarote para os fenícios e a Virgem Maria para os cristãos, e etc. e mais etc. Todas essas deusas mães geraram um grande destaque diante dos crentes por serem virgens e, claro, dentro de cada religião e idioma. Por mais que queiramos negar a razão de nossas crenças no ponto de vista histórico e mitológico, nenhum argumento derruba a quantidade de evidências e coincidências. A diferença reside nas variações quando tratamos da fé. Aqui não é o caso. Você e eu acreditamos no que quisermos. Outro ponto importante é que essas divindades foram inseridas tanto pelas cartas sacerdotais das religiões quanto pelas escolas de mistérios, mas, sobretudo, de novo, pela fé no coração dos fiéis. Alguns estudiosos acreditam que isso foi feito através de métodos psicológicos tão antigos quanto a própria sociedade, o uso de sentimento e emoções do ser humano. Então, nada melhor do que oferecer uma figura doce e piedosa, mediadora entre o homem e a divindade em forma de uma deusa mãe. Por fim, assim como nos dias de hoje, Semíramis e Nimrod, antes deuses, também tinha os seus súditos que colocavam em dúvidas tudo isso. Bem, meus amigos, esta é a verdadeira história de Semíramis, a deusa mãe. Me diz uma coisa, você gostou desse vídeo? Inscreva-se no canal, compartilhe nos grupos de WhatsApp e Telegram que você participa para ajudar o nosso trabalho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Luz e sabedoria a todos nós. Muito obrigado. Fui.